sempre um prazer estar aqui com os irmãos, rever essa igreja. Nós não é sempre que dá para congregarmos juntos, mas na medida do possível a gente sempre está aqui, né? Temos nossos compromissos também, e Deus seja louvado por essa igreja, pelo trabalho que aqui é realizado pela irmã Claudineia, com esse trabalho de missões, todos os obreiros, pastor Paulinho, que Deus abençoe. Quantos encontraram Isaías capítulo 6? Amém. Amém? Amém. Eu gostaria de ler o versículo de número 8. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 8. Que diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Repita comigo: depois disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Pode tomar o seu assento, por gentileza. Nós estamos em culto intitulado Culto de Missões, e o propósito desse culto é falarmos um pouco acerca de missões e a saber da obra que a igreja deve realizar. Nós estamos na terra com relação a sermos igreja, com o intuito de pregarmos o Evangelho, de anunciarmos o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja não está na terra somente para se congregar, cantar hinos e louvores ao Senhor, não somente para ofertar e dizimar, ou para revermos uns aos outros. Nós estamos aqui para anunciarmos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que nós lemos nessa noite, inserido em um dos profetas maiores, como a história nos ensina, Isaías é um dos profetas maiores. E por que nós temos na Bíblia Sagrada profetas maiores e profetas conhecidos como profetas menores? Um dos profetas maiores nós lemos é Isaías, e esses profetas conhecidos como maiores, eles têm uma porção maior de escritos com relação à Bíblia Sagrada. Os profetas menores, não é que eles tenham uma menor importância, os escritos dos menores também são importantes, haja vistas que são a Bíblia Sagrada, mas a maioria dos profetas maiores tem uma porção, um volume maior de escritos. E Isaías, ele viveu na época do rei Uzias, do rei Acás, do rei Jotão, do rei Ezequias. Isaías é um dos maiores profetas da Bíblia, conhecido como um dos mais sublimes profetas. Ele profetizou acerca do Messias. Quem aqui não conhece a profecia de Isaías 7,14, que diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será chamado de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Quem aqui não conhece a outra profecia, de Isaías capítulo 9, versículo 6, que diz a Bíblia que o menino ia nascer, mas um filho nos seria dado. O principado está sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías está profetizando acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando no capítulo 53, que é o capítulo do servo sofredor, Isaías, aproximadamente do versículo 4 em diante, ele diz que ele carregou sobre si as nossas enfermidades, e com elas foram as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos, nós o tínhamos como aflito e ferido de Deus. Diz a Bíblia que ele foi levado pelos seus pesquiadores como uma ovelha muda, porém ele não abriu a sua boca. Isaías estava fazendo menção nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que um dia iria vir à terra, nascer
nascer de uma virgem, iria caminhar, pregar pela cidade de Jerusalém, por Cafarnaum, pela Galileia, ele ia pregar pelas cidades, muitos iriam afluir até ele, os enfermos, doentes, aflitos, ele ia expulsar os demônios, mas ele ia ser um servo sofredor, ele ia carregar sobre ele o sofrimento da humanidade e por fim vencer a cruz do Calvário, o pecado, para nos dar libertação e nos dar o direito de entrar na eternidade. Enfim, Isaías pregou sobre ele. Há duas maneiras de nós enxergarmos o texto que nós lemos nessa noite. Quando eu disse que o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Isaías diz, a Bíblia, ele tem uma visão, e segundo a história, ele está no templo de Jerusalém, quando ele tem uma visão teofânica, uma aparição divina, que lhe é aparecida nesta visão, na qual ele vê o Senhor assentado sobre um trono, e os serafins sobrevoando esses seres celestiais, sobrevoando com duas asas, diz a Bíblia, que eles tampavam o rosto, com duas tampavam os pés, com duas voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías contemplou essa visão, a Bíblia diz que ele faz agora uma introspecção na sua vida. Isaías agora vê que ele era um homem pecador, e ele diz: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e convivo no meio de pessoas de impuros lábios, e tenho eu visto o Senhor dos exércitos. Na mesma hora a Bíblia diz que um dos serafins voou e com uma tenaz foi debaixo do altar, pegou uma brasa viva, tocou nos lábios do profeta e disse: agora a sua iniquidade foi tirada. E depois que a iniquidade do profeta foi tirada, a Bíblia diz que ouviu a voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Agora o profeta, logo após ser purificado, logo após a sua iniquidade ser arrancada, ele estava apto a falar do amor de Deus. E diz a Bíblia que ele respondeu e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, eu quero, com uma palavra bem sucinta e breve e bem resumida e clara, que você compreenda uma coisa: nos últimos dias está faltando eis-me aqui, está faltando uma tomada de posição, está faltando no meio da igreja missionários, pessoas que irão desbravar locais, pessoas que irão entrar na boca de fumo, pessoas que irão pregar embaixo de ponte, pessoas que irão pregar para mendigos, para pessoas que estão se perdendo. Hoje nós estamos vivendo os dias que nós queremos uma igreja lotada, nós queremos um culto cheio. É muito fácil, pastor Paulo, nós pregamos em uma igreja super lotada, abarrotada. É muito fácil nós cantarmos em uma sede, é muito fácil nós queremos cantar. Eu sempre gosto de dizer, esses dias eu ouvi uma missionária, uma pastora ou bispo assim, intitulada, dizendo: olha, eu fui pregar na Europa, quando eu cheguei na Europa, ela foi bem recebida, ela foi até uma igreja, ela pregou na igreja. Eu digo uma coisa, meus irmãos, isso não é missão. Pregar na Europa, entrar dentro de uma igreja é muito fácil. É fácil pegar um avião, sair aqui no Brasil, ir lá para a Argentina, para os Estados Unidos, é muito fácil. Basta ter dinheiro e passagem, você entra em qualquer igreja. Agora eu quero ver, meus queridos e amados irmãos, é entrar na boca do fumo, é para parar aquele que está no crack, é para aquele que está se perdendo, é encostar do lado de uma prostituta e dizer para ela: Jesus te ama,
fazia com que os umbrais das portas tremiam. Quando Deus aparece por várias vezes na Bíblia em suas manifestações, a Bíblia diz que quando Moisés estava no Monte Sinai, a Bíblia diz que aquele monte pegava fogo, fumegava, que havia relâmpagos, havia trovoada. A Bíblia diz que quando o tabernáculo foi ser inaugurado, a glória do Senhor se manifestou ali, a Shekinah de Deus se manifestou, anunciando a sua presença. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, quando Salomão é filho de Davi, nós sabemos que Israel, antes de Israel perder o pleno governo, o rei Saul governou por 40 anos, Davi também governou por 40 anos, e depois Salomão governou também por 40 anos. Na época de Salomão, depois que ele pega a planta do templo do seu pai Davi, ele constrói o templo, e quando ele vai oferecer o templo ao Senhor para adorar a Deus, a Bíblia diz que primeiro ele ora ao Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, diz a Bíblia Sagrada, e tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e não se ficou só nisso. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu aquele templo. O sacerdote, quando foi cultuar a Deus, a Bíblia diz que ele não conseguiu nem sequer ficar de pé, de tamanha a glória do Senhor que havia se manifestado ali. Meus irmãos, eu sei de uma coisa: a igreja do Senhor não está precisando de projeto, a igreja do Senhor está precisando de pegar o plano de vida para 2017, a igreja do Senhor está precisando de observar que está faltando milagre. O que está faltando no meio da igreja do Senhor é pessoa disposta a clamar pelo seu fogo e pela sua glória, a clamar pelo seu poder e pela sua presença, porque onde há a presença de Deus, a sua glória e o seu poder se manifesta, e a salvação começa a aparecer no meio da igreja. Quando podemos ver o sangue de Deus, porque é Ele que não vence, é Ele que não vence. A Bíblia diz através do profeta Miqueias que o Senhor ele é tão poderoso que ele faz o monte tremer, a terra é o descanso dos seus pés. O profeta Naum diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas é poderoso, ele não tem o culpado como inocente. A Bíblia diz que o Senhor ele faz tremer os montes e os outeiros se derretem diante do seu poder, porque ele é tão poderoso que os montes se derretem diante da sua presença e tremem. A Bíblia diz que o Senhor, o caminho dele é no meio da tormenta e no meio da tempestade. Oh, que Deus poderoso é esse, que caminha no meio da tormenta, que caminha no meio da tempestade, que os montes tremem e se abalam diante da presença dele e se derretem como manteiga diante do fogo. Esse é o Deus que eu tenho, esse é o Deus que acredito, esse Deus que apareceu para o profeta Isaías, ele se manifestou, e quando Deus se manifesta a uma pessoa, essa pessoa não sai da mesma forma. O profeta era pecador, o profeta reconheceu seu pecado, o profeta reconheceu a sua fragilidade, o profeta reconheceu que precisava mudar de rumo, que precisava mudar de caminho, e quando ele viu que os serafins estavam voando, com duas asas, eles estavam tampando o rosto, os pés, e com duas voando, a Bíblia diz que ele olha para aquela visão, e o que é serafins, pregador? O próprio termo no seu original significa seres abrasadores, ou seres que ardem como fogo, e esses seres diante de Deus detectam, eles tinham que tapar o rosto, eles tinham que tapar as pernas, eles estavam voando, Kadosh, Kadosh, Adonai Sabaoth,
É muito lindo eu estar falando aqui de Isaías, Jeremias, de Amós, de Zacarias, de Miqueias, de Naum, de Jonas. É muito lindo isso. Só que chegou a nossa época, chegou a nossa vez. Deus quer te usar como boca profética nessa terra, minha irmã. Deus quer te usar como jovem, como atalaya, como pregoeiro do Evangelho. Aí você diz a pregador, eu não tenho teologia, eu não tenho missiologia, eu não sou ainda missionário, mas se Deus te der poder no céu, você vai continuar falando do amor de Jesus para te preparar para uma boa obra. Eu não estou falando que não é necessário estudar, porque mas enquanto não pode, vai falando Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. Aleluia! Ele voltará para buscar sua igreja. Quem vai subir para o céu, levanta a mão e dê glória para Jesus nessa noite. Jesus quer contar conosco, irmãos, para fazermos a obra missionária. A obra missionária, é claro que não é só na África, não é só no Chile, na Argentina e nos demais países, não é na Europa. A missão também pode ser no Brasil, a missão também pode ser no seu município, a missão também pode ser na sua vizinhança, a missão pode ser do seu lado. Nós estamos vivendo dias que me parece, senhores obreiros, que os crentes estão virando 007. Parece espião, irmão. O espião, você sabe, ninguém sabe quem ele é. Parece que nós estamos vivendo essa época. Nós não sabemos mais quem é crente e quem não é. Na empresa a pessoa precisa saber que você é de Jesus. Na faculdade a pessoa precisa saber que você serve a Jesus. No trabalho, na rua, no supermercado, aonde você estiver, o povo precisa saber que você tem o Senhor. As pessoas querem chegar e dizer: Pastor Paulo, dê o meu nome para a missão. Eu quero ser missionário, eu quero ir para a Bolívia, eu quero ir para o Chile. Só que meu bairro